Bom, o primeiro vídeo foi um vídeo introdutório. Eu falei da história da descoberta dos elementos, lógico, de uma maneira bem breve, e falei também de como o ser humano foi batalhando para tentar compilar esses elementos de uma forma lógica, tá? E aí agora eu vou, obviamente, aprofundar na tabela que nos interessa, que é a tabela periódica moderna, tá? Que foi aquela determinada por Mendeleev e modificada por Moseley. As diferenças eu já citei no vídeo anterior. Vocês lembram daquele jogo Batalha Naval? O jogo Batalha Naval tinha um esqueminha que você dava as coordenadas. Você falava lá de linha, coluna e encontrava lá um objeto, um submarino, um torpedo, sei lá. Muita gente está assistindo isso e não vai saber o que é, né? Eu já estou em outra geração. Na tabela periódica, para você localizar um elemento, você também precisa dar essas coordenadas, que também são dadas por linhas e por colunas, tá? Então, as linhas a gente vai chamar de períodos ou séries. Como vocês podem ver, são 7 períodos. Tem algumas linhas que são maiores, tá? Então, se você pegar a primeira, só tem 2 elementos. Se você pegar a segunda e a terceira, ela só tem 8 elementos. Se você pegar a quarta, ela tem 18. E assim por diante, tá? Quarto período. Enfim, esse número 7 volta a aparecer, a gente já estudou lá atrás, que são conhecidas 7 camadas eletrônicas. Camada é a mesma coisa que nível. Nada impede a existência de uma 8ª camada. Tá? Então nós temos 7 períodos porque nós temos 7 camadas. A partir do momento que for descoberto um elemento químico que tenha a 8ª camada, você pode ter certeza, esse elemento químico vai ser compilado no 8º período. A tabela periódica vai ter que aumentar de tamanho. Com isso, você já sabe o que é um período. Tá? O período, ou série, eu não citei ainda, né? Esse sinônimo, são as linhas da tabela periódica, e eles representam o número de níveis eletrônicos que um átomo possui, ou o número de camadas eletrônicas que um átomo possui. Se eu fizesse um sorteião aleatório aqui, onde cai o meu cursor, qual é este período? Quinto. Não fala período 5, período 1, fala primeiro, segundo, terceiro. Esse é o 5º período. Então esse elemento, já nem lembro mais qual eu sorteei, é um elemento, não sei muita coisa, nem sei quem é esse cara, mas eu já sei que se ele está no 5º período, certamente ele tem 5 camadas eletrônicas. K, L, M, N, K, L, M, N, O. São essas as 5 camadas que ele tem. Beleza? Gente, falei para vocês que a tabela periódica nos dá muitas informações importantes. Então já estou falando uma delas. Nem sei qual elemento eu sorteei, mas eu já sei algo a respeito da sua estrutura. Conhecendo o período, eu conheço o número de camadas eletrônicas que ele possui. Se os períodos ou séries são as linhas, então a gente tem que as colunas são grupos ou famílias. Antigamente, mais chamadas de famílias. Hoje em dia, o termo mais usado é grupo, embora o meu favorito seja família. Família é algo que já te diz alguma coisa, né? Dentro de uma família, você tem membros que são homogêneos. Por mais que você não goste da sua, você pensa lá no seu tio, no seu irmão, no seu pai, sua mãe, sua avó, alguma semelhança com você ele tem. Qualquer uma dessas pessoas, né? Por um componente genético. Tá? Mesmo que você não goste e se ache totalmente diferente dessa pessoa. Não tem como fugir. Dentro, então, das colunas, ou seja, dentro das famílias, a gente vai ter elementos químicos que são semelhantes entre si. Semelhantes no quê? Nas suas propriedades químicas. Tá? Conhecendo um elemento de uma família, você já tem uma noção de como os outros vão se comportar em determinadas situações, especialmente em tipo de carga que eles vão ter, tipo de ligação química que eles fazem, reatividade com determinada substância, enfim, propriedades químicas, tá? Por quê, gente? Tá? É muito vazio, muito raso a gente falar. Tá na mesma família, é parecido. Tudo bem. Por quê? E a explicação isso é distribuição eletrônica. Por isso que você tem que firmar demais a matéria anterior, que é a matéria de distribuição eletrônica. Não entendeu aquilo? Nem adianta começar essa aula de tabela periódica. Tá? Lembra que eu citei para vocês lá a camada de valência, naquela aula de distribuição eletrônica? A camada de valência é a última. Valência na química significa ligação. Então é a camada
em que vão ser feitas as ligações ou as reações químicas de um átomo. É a última, é a camada mais externa. Por isso, né? Se ela é a mais externa, está mais fácil de se ligar, receber ou doar elétrons. Então, aprofundando um pouquinho, por que os elementos dentro de uma família são parecidos? São parecidos porque eles têm a configuração eletrônica ou distribuição eletrônica na camada de valência igual. Se eu pegar a última camada deste elemento onde eu passo o meu cursor, lá na última camada, certamente, ele vai ter distribuição eletrônica deste elemento embaixo. Também posso dizer que a configuração eletrônica deste elemento aqui embaixo é a mesma de todos dessa família. Tá? É isso o que define uma família. Beleza? É um agrupado, por isso que é chamado de grupo, né, de elementos que têm determinadas propriedades químicas semelhantes, que são determinadas pela configuração eletrônica da camada de valência. Isso é tão importante que daqui a pouco a gente vai dar nome para algumas famílias. Tá? Então, assim como a sua tem um nome, que é o seu sobrenome, né? Aí a gente também vai ter aqui um nome para algumas famílias que são mais importantes. Períodos a gente tinha 7. Famílias a gente tem 18. Tá? Uma maneira moderna, uma tendência mais atual da gente denominar as famílias seria numerando de 1 até 18. Tá, na sequência natural, que 1, 2, 3, 4, beleza, vai até o 18. Antigamente, e eu prefiro essa denominação, a gente usava números e letras. Os números normalmente em algarismos romanos. Tá? Números e letras. Então, as famílias ficavam assim. 1A, 2A, aí tinha um salto. Vinha para cá. 3A, eu pulei, simplesmente esqueci esse meio. 1A, 2A, 3A, 4A, até o final aqui, essa última é a 8A ou 0. Lá mais para frente eu falo por que 0, do nada aqui. Certo? E aqui, ó, a gente tinha nesse meinho as famílias que eram B. 3B, 4B, 5B, 6B e assim por diante. Tá? Tem 3 aqui que são 8B, também, isso nem vai ser assunto para essa aula, vai ser um pouco mais para frente que a gente vai estudar essa questão. Mas por que eu preferia A e B? Porque A, tudo que tiver A, já me diz que é uma família de elemento representativo. Isso é uma informação nova para vocês, tá? Tem uma classificação de elementos que é entre os elementos representativos, esse bloquinho e os elementos de transição, que nem todos estão aparecendo aqui. Então agora eu vou explicar para vocês o que são os blocos da tabela periódica. Visualmente, quando você olha para a tabela periódica, já dá para identificar que ela tem ali 4 blocos principais, né? E esses blocos, eles são determinados pelo subnível mais energético. Lembra lá na distribuição eletrônica? Sempre o último subnível era chamado de subnível mais energético. Quando eu mostrei para vocês o diagrama de Linus-Pauling, eu falei que ele é um dispositivo prático para te mostrar a ordem crescente de energia nos subníveis energéticos. Tá? Então, aí vem a importância da gente saber essa classificação. Subnível mais energético determina em qual bloco um elemento vai estar posicionado. Então, se ele tem subnível mais energético S, seja 1S, 2S, 3S, ele estará neste bloco. Tá? Se ele tem subnível mais energético P, ele estará neste bloco. O conjunto de bloco S com bloco P é o que nós chamamos de elementos representativos. Vou usar bastante esse termo hoje. Tá? O blocão do meio da tabela periódica é aquele que tem o maior número de elementos químicos, é o bloco D. Elementos que estão aqui têm subnível mais energético D. E aquele bloco lá embaixo é o bloco F. Não tem aqui na minha animação, mas é o subnível que faltou. S, P, D e F. Beleza? O conjunto de bloco D com bloco F, a gente vai chamar de elementos de transição. Transição interna, esses aqui, o bloco F. Transição externa, esses aqui, que seria o bloco D.
Mas pode esquecer por hora o que é esse transição interna e transição externa. Tem uns nomes aqui também, deixa eu puxar a minha imagem. Esse último período aqui, ele é chamado período dos actinídeos, porque o primeiro elemento que está ali é o actínio. E, deixa eu voltar, o período superior a ele é o período dos lantanídeos, porque o primeiro elemento é o lantânio. Muito bem. Tem uma questão importante aqui, que normalmente os elementos de transição, em especial ali no bloco D, eles vão ter mais de uma valência. Valência, a gente já falou, usou esse termo para designar ligação, camada de valência. Valência também é carga, beleza? Então, elementos que estão ali no bloco D vão ter uma tendência a apresentar mais de uma carga. Isso aqui vai ser bastante importante lá para frente na química. Gente, então, a partir da distribuição eletrônica, você tem que ser capaz de localizar um elemento na tabela periódica e vice-versa. Se eu te der a posição, você também tem que ser capaz de fornecer a distribuição eletrônica dele. Tá? Então, algumas coisas. O que eu já falei, o bloco é determinado pelo subnível mais energético, o período é determinado pelo número de camadas eletrônicas, a gente conhece 7 camadas, por isso que nossa tabela periódica atual tem 7 períodos, 7 linhas, né? E aí a família, aqui o negócio fica um pouquinho mais difícil, mas família é muito importante, então você tem que aprender. Por isso que eu inseri essa classificação entre elementos representativos, que são bloco S e bloco P, e elementos de transição, bloco D e bloco F, tá? Muito importante o que eu vou falar agora. Para os elementos representativos, o nome já diz, eles são mais importantes, tá? A gente vai usar muito mais esses elementos na química. No estudo da química teórica, pelo menos, tá? O número da família de um elemento representativo representa o número de elétrons na camada de valência. Ou seja, se um elemento está na família 3A, aí eu estou usando aquela notação antiga, só ela para dar certo, tá? Família 3A. A significa que ele é representativo, tá? Família A, representativo. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Família 7A. A, olha lá, é elemento representativo. 7A significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Isso é uma das coisas mais importantes que eu posso falar para vocês ao longo de toda essa matéria. A gente vai usar demais essa informação. Já para os elementos de transição, a conta já é um pouquinho mais chata. Elementos de transição, eles estão naquelas famílias que tem a letra B. 3B, 4B, 5B e assim por diante. Para você encontrar o número da família de um elemento de transição, você precisa somar o número de elétrons no subnível mais energético, sempre o último, com o número de elétrons do subnível mais externo, que no caso deles vai ser o penúltimo, tá certo? Então, essa informação aqui é um pouquinho mais confusa, mas a gente vai fazer bastante exercício. Fique tranquilo. Eu quero reforçar bastante isso, vou retornar alguns slides aqui. Vamos achar uma tabela aqui, tá? Então, temos 1A, 2A, pulo, 3A, 4A. Gente, essa informação do número de elétrons na camada de valência é igual ao número da família, só vale para os representativos e ela só fica escancarada quando a gente está usando aquela notação antiga, que tem número e letra. Porque se eu for falar família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 18, aí não vai fazer muito sentido, tá certo? Então, por isso que eu falei para vocês que eu gosto de usar 1A, 2B, 3B, 4A, tá certo? Fechei os olhos, vamos fazer aquele sorteio, ó. Achei aqui, ó, SB, antimônio. Qual é o bloco dele? Ó, o blocão. Vocês vão decorar. Se não decorar ainda, vão decorar. Antimônio está no bloco P. Tanto o bloco S, aqui, como o bloco P, são elementos representativos. Muito bem. Elemento representativo, corre lá para frente. Vamos ver a nossa cola. O número de elétrons na camada de valência representa o número da família. Muito bem. Então, se ele está, antimônio, na família 5A, olha aqui, quantos elétrons ele tem na sua última camada?
5, camada de valência. Última, 5 elétrons na camada de valência. Eu nem precisei fazer a distribuição eletrônica. Eu já sei essa informação só de consultar na tabela periódica. Quer ver quanto mais coisas vocês sabem? Qual é o período em que ele está? Primeiro, segundo. O primeiro tem muita gente que esquece de contar, porque ele é pequenininho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Coincidentemente, está na família 5A e no quinto período. Meu sorteio deu isso. Então, ele tem 5 camadas eletrônicas. Se eu fosse representar um átomo de antimônio, eu teria um núcleozinho, nem estamos falando de núcleo agora, 5 camadas, eu sei isso porque ele tem 5 períodos, e na última camada ele tem 5 elétrons. Isso aqui eu sei pela família. Escolhi outro elemento, alumínio. Alumínio não. Gálio. Ah, tem uma piada muito sem graça. Qual que é o alumínio, qual que é o elemento que vive na sombra? O índio. Que ele está embaixo do galho. Terrível, terrível, terrível. Sem querer, eu acabei pegando o galho aqui. E aí tem o elemento mais informado da tabela periódica, é o frâncio, que ele está do lado do rádio. Gente, é muito ruim essas pernas. Conta para os seus alunos, tá? Para eles virar a cara para vocês, beleza. Eu perdi o rumo aqui, galho, tá bom. Ele está no quarto período, então ele tem 4 camadas eletrônicas, olha a família dele, ele está na família 3A, então ele tem 3 elétrons na última camada. Beleza, se fosse desenhar o galho aí, você ia fazer um núcleo, 4 camadas, KLMN, ia parar na camada N, no nível N, e lá na última você olha para o número da família 3A, então ele tem 3 elétrons. Mas essa constatação de número de elétrons na camada de valência é igual ao número da família, eu só faço para elementos representativos. Porque se eu escolhesse o vanádio, ele está na família 5B, eu não poderia falar que ele tem 5 elétrons na camada de valência, porque isso não vale para os elementos de transição. Que fique claro isso, tá certo? Esse 5 aqui, de 5B, vem daquela soma de número de elétrons do subnível mais energético com o número de elétrons do subnível mais externo. Agora, a questão do período vale igual para todo mundo. Se ele está no quarto período, ele tem 4 camadas eletrônicas. Não interessa se ele é transição ou se ele é representativo. Como eu sei que sua cabeça já está começando a fundir, eu vou organizar um pouco essa história e como fazer a relação de distribuição eletrônica com posição na tabela. E sempre tem o vice-versa, viu? Porque se eu já der um elemento posicionado na tabela, eu posso perguntar tudo sobre a distribuição eletrônica dele. Você teria que fazer o caminho inverso. Vamos lá. Gente, a primeira etapa, então, para descobrir onde mora na tabela um elemento químico é fazer a distribuição eletrônica, partindo do princípio que a gente não está consultando direto na tabela. Tá? A gente está, a partir da distribuição eletrônica, dando a sua localização, porque olhar na tabela é muito mais fácil. Faça a distribuição eletrônica. O bloco você irá descobrir pelo subnível mais energético, são 4 blocos, porque a gente tem 4 subníveis, é S, P, D e F. A partir do bloco, se ele for S ou P, a gente terá um elemento representativo. E aí, para você determinar a família, segue uma regra diferente dos outros elementos. Para elementos representativos, o número de elétrons na camada de valência é igual ao número da família. Eu falei bastante disso há uns instantes atrás. Beleza, outra possibilidade... perdão, ainda tem o período, né? O período é o número de níveis eletrônicos. Período, linha. O número de camadas é o número de linhas que ele vai estar lá na tabela periódica. A outra possibilidade é quando a gente tem um subnível mais energético D ou F. Então ele será um elemento de transição. E a família para o elemento de transição são as famílias B, né? Porque elemento representativo tem a família A, na notação mais antiga. Então, para a família de elemento de transição, para você localizar o número, você tem que somar o número de elétrons do subnível mais energético com o número de elétrons do subnível mais externo. É tudo que eu já falei ali atrás, só que eu coloquei num diagrama único para que faça sentido, para que você tenha bem mais visual. E, gente, o período é igual para os dois, né? Por isso que eu vou acabar esse diagrama com uma setinha. O período é sempre o número de níveis eletrônicos, não interessa se é um metal de transição ou se ele é um elemento
representativo. Tranquilão, vocês vão treinar bastante isso daqui. Eu já tenho exemplos aqui pra gente praticar. Tá resolvido até, só vou comentar. Berílio, ele tem número atômico 4, portanto, 4 prótons e 4 elétrons, enquanto for átomo neutro. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2. Então, quantas coisas eu consigo... Eu nem vou ler essas frases aqui, porque essas frases não contemplam o todo. Elas fazem algumas observações. Eu vou falar muito mais. Quantas camadas ele tem? 1, 2. Porque ele tem subníveis em 2 camadas diferentes. Se ele tem 2 camadas, ele está no segundo período. Vou ficar indo e voltando. Ixi, agora a tabela está lá. Aqui, ó. Berílio, primeiro, segundo período. Grava a posição dele aqui. Segundo período. Tá certo? Ele tem 2 camadas. Qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é o último. Só tem 2, né? Então, é o 2s. Logo, ele está no bloco S. Olha o berílio aqui, bloco S. Esse bloquinho do começo da tabela. Perfeito. Se ele está no bloco S, ele é um elemento representativo. Se ele é um elemento representativo, o número de elétrons na última camada... 2, é o número de elétrons, é o número da família. De novo, se ele é um elemento representativo, o número de elétrons na camada de valência, 2, é o número da família. Família 2A. Beleza? Mais exemplos. Zinco. Tá aqui, 30 elétrons já distribuídos. Galera, a primeira coisa é bloco, hein? Começa do bloco. O subnível mais energético é D. Logo, o seu bloco é o bloco D. Quem que é o bloco D mesmo? Aqui, ó. Esse blocão do meio. Tá certo? Você pode ver que o zinco tá ali. Tá certo? Qual é o período? O período você pode ver qualquer hora, na verdade, né? Quantas camadas o zinco tem? Aqui que a galera às vezes fica com dúvida. São 4 camadas, ó. Camada 1, camada 2, tem 2 subníveis, camada 3, aqui também é da camada 3, 3 subníveis, e a quarta camada. Qual é a família? A soma de elétrons do subnível mais energético com o subnível mais externo, 12B. Então, quando você olha para a posição do zinco, você viu que deu tudo certo. 4 camadas, quarto período. Bateu. Subnível mais energético, 3D, bloco D. Bateu. Ele tem 12, a gente fez a soma, né? 10 com 2, 12 elétrons somando subnível mais energético e subnível mais externo. Esse aqui está na quarta camada. A gente já, se você ainda tem confusão de subnível mais energético e externo, você precisa voltar na aula sobre distribuição eletrônica. Tá? Sua dúvida não está em tabela periódica, está lá em distribuição eletrônica. Então deu 12 a soma aqui, então ele é da família 12B. Por que é 12B? Porque ele é elemento de transição. Por que ele é elemento de transição? Porque ele está no bloco D. Por que ele está no bloco D? Porque o subnível mais energético é o D. É muita informação? Sim. Se você nunca viu isso na vida, com certeza é muita informação. Então, por isso que tem que treinar bastante. Você tem que praticar e ler várias vezes as anotações, que eu tenho certeza que isso vai entrar na sua mente numa boa. Tá? Você vai usar bastante isso. E aí, tem mais 2 exemplos que vocês podem dar uma olhada depois, com calma, né? Gente, vocês podem fazer isso com qualquer elemento. Façam a distribuição eletrônica dele, mas não vai errar, né? Você ter certeza que você não errou, ou pega uma que eu já fiz, ou pega a resolução na internet, mas é fácil, você não vai errar, tá? E aí você compara essas informações, a posição dele na tabela periódica com a distribuição eletrônica. Você vai ver que como é interessante essa relação entre a posição com a distribuição eletrônica, tá? A tabela, ela é muito melhor entendida quando você manja de distribuição eletrônica e estabelece essa correlação.